aqui na linha para conversar com a gente o nosso psicólogo, Alexandre Brito. Tudo bom, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintas, né, Carol? Para mais uma tarde de conversa e bate-papo sobre psicologia e saúde mental. Isso aí, Alexandre. Hoje o seu tema é muito interessante. Sem as mulheres, ainda estaríamos morando nas cavernas. Explica isso aí, Alexandre. Pois é, né, Carol? Esse tema, eu trouxe esse assunto porque nós estamos nesse mês que traz muita representatividade para a questão feminina, para a questão das mulheres. Quarta-feira, Dia Internacional das Mulheres, representado por tantos nomes diferentes, né? Tem muitas Letícias, Caróis, Gabis, Fernandas, Anas, Lorenas, né? Que estão inclusive nossa equipe aqui da rádio. E esse assunto eu trouxe para homenagear um elogio ao feminino, um elogio às mulheres, porque esse tema que eu trouxe para a gente estar fazendo esse bate-papo, né? Sem as mulheres, a gente estaríamos nas cavernas, é para mostrar a importância das mulheres no processo de transformação do mundo e de si. Que em sentido, Carol? Eu vou trazer, para que a gente entenda um pouco isso, a importância das mulheres para o mundo e para as mudanças do mundo, fazendo justamente comparação com o masculino. Né? Quando eu falo que estaríamos ainda no mundo das cavernas, seria ainda não sair de onde nós estamos, seria ainda manter um certo padrão, seria de alguma forma ainda continuar com alguma tradição, algo conservador, algo que traz um uniforme, algo que seja uniforme. Em que sentido, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala de homem, nós encontramos no mundo masculino muito mais a padronização. O homem se compara com outro homem. O homem, ele tem uma certa alegria, êxtase em ser igual ao outro. O homem, ele tem muito mais espaços em que ele se veste igual, em que ele se identifica com o igual. O homem, ele é muito mais uma força da padronização. O homem, ele é muito mais próximo da padronização, do padrão, do que da diferença, do novo, da criação, da criatividade, da produção de novas formas, criar novos mundos. Vou dar um exemplo muito simples para ilustrar isso que eu estou dizendo. O homem, quando você vai para uma festa de casamento, uma festa de formatura, você olha para os homens, você encontra uma paleta de cores entre o preto e o marrom, do branco para o cinza, e raramente varia isso, né? Ou um azul anil. E quando você vai e repara as mulheres, há sempre uma diversidade tremenda, há sempre a não tentativa de ser igual, há sempre uma tentativa de ser única, há sempre uma tentativa da singularidade, há sempre uma não padronização. E em contraponto com o homem, que ele fica feliz com vestir sempre os mesmos uniformes, né? Então, tanto que os espaços masculinos, como o futebol, que agora o feminino está trazendo novos fôlegos, ingressando também, ou no militarismo, é um espaço muito masculino também. Então você vai vendo que o mundo feminino, ele vai trazendo a cor, ele vai trazendo a diversidade, ele vai trazendo novas formas. O feminino questiona ser como sempre foi. O feminino se inquieta com as coisas, ela sempre traz um capricho, ela sempre traz algo de diferente. Então é por isso que eu pensei nesse título e fazer esse elogio e homenagem às mulheres, Carol. Maravilha, Alexandre, muito obrigada. Que agradeço também em nome da Gabi, coitada, ela tá sem microfone, mas ela agradeceu também. Tá toda feliz aqui. Tá com um sorrisão na cara. Mas, Alexandre, você falando, me surgiu lembranças de algumas, não posso dizer piadas, mas sim comparações que a gente vê reproduzindo, né? No meio social e também na internet. Tipo, sempre tem aquela sátira da mulher que faz 200 coisas em casa, tá com o filho no colo, aí faz almoço, aí sai pra trabalhar, se tá doente, sai pra trabalhar mesmo assim, e o homem às vezes tem uma gripe e fala, ai meu Deus, o mundo tá acabando, me internem. Mas eu acho que isso não é porque biologicamente as mulheres podem ser
mais eficazes a fazer outras tarefas ao mesmo tempo. Mas é uma cobrança da sociedade para que isso aconteça, né? Acho que, de repente, se o homem fosse cobrado da mesma forma, ele teria também que ter que se desdobrar entre inúmeras, de forma geral, lógico, inúmeras atividades ao mesmo tempo, como a mulher é cobrada também. Como lidar com isso, Alexandre? Assim, constantemente, uma pessoa numa família, assim, enfim, que lida com essa cobrança de ter que dar conta de tudo. Se está doente, tem que trabalhar mesmo assim, tem filho para cuidar, tem que cuidar da casa, e vendo ali que, de repente, o seu parceiro não tem a mesma cobrança. Como lidar com isso? E dizem que a mulher é o sexo frágil, né, Carol? Pois é, eu discordo completamente. E essa questão da mulher ser forte, dessa força do feminino, dessa força da mulher, muitas vezes não é porque ela é forte, ela precisou ser forte, porque tem uma série de exigências e cobranças sociais. Existe algo muito letal na nossa sociedade, que é o machismo. O machismo, ele mata, ele é assassínio, né? Ele é perigoso. Ele não só mata as mulheres, tá, pessoal? Ele mata os homens também. Porque o homem não entra em contato com o sentimento, o homem não consegue ter um afeto com o filho ou com a filha, o homem não consegue se expressar como ele gostaria, o homem se fecha, né? E a mulher também acaba sendo colocada em papéis sociais, em lugares que acaba sobrecarregando a mulher com diversas funções. E com a liberdade que ela foi conquistando, né, o feminino, as mulheres foram conquistando, na verdade ela não abriu ainda mão de algumas funções, ela acumulou. Esse é o grande problema, porque a mulher também é vista como lugar do cuidado. Tanto que na pandemia, a grande sobrecarga em relação às mulheres era nesse sentido. Ela que sempre cuidava de alguém doente, e quem que cuida delas, né? Então é importante que a gente entenda que esse lugar que o machismo coloca homens e mulheres, meninos sofrem com o machismo porque eles aprendem a não sentir, aprendem a ser agressivos e competitivos. Meninas com machismo aprendem a se submeter, a procurar o príncipe encantado, a encontrar alguém que vai salvá-las e não que elas tenham a sua própria salvação. Então o machismo, ele tem esse caráter letal mesmo, Carol, que você trouxe, de sobrecarga em relação às mulheres. Então a mulher se reinventa, ela se recria, a mulher é movimento, mas o machismo tenta parar esse movimento, tenta fazer com que a mulher seja masculinizada. Só olhar o mercado, muitas vezes a mulher vai trabalhar de terninho ou com roupas equivalentes, muito mais equivalentes ao mundo masculino. Ela não tem a sua liberdade de se vestir e os homens acabam não tendo também. Tanto que a mulher é movimento, que até música é movimento, tanto que a própria palavra música vem de musa, que vem de mulher. Então tudo isso traz muito mais uma liberdade para os corpos, para você saber sentir melhor, viver melhor, se movimentar melhor e não ter tanto essas amarras tão letais do machismo, Carol. Agora, eu tenho uma impressão que nós vivemos, lógico, muitos problemas ainda e há muito a se alcançar em relação às mulheres, mas até pelo fato de haver essa discussão de uma forma quase que permanente em vários setores da sociedade, os avanços também têm de ser ressaltados, né? Hoje, por exemplo, a gente fez uma entrevista com uma arquiteta e uma engenheira que comandam uma construtora. Elas comandam a construtora e elas cuidam das obras, são elas que vão ali para a obra mesmo, para comandar, segundo elas, 30 homens. E numa área que, se não era, a gente não pode falar porque eu acho que seria um preconceito, não é machista, mas era uma área máscula, né, no sentido de privilegiar, até por conta de algumas características do trabalho, privilegiar a presença dos homens. E eu sinceramente fui para essa entrevista imaginando o seguinte: bom, elas devem ter enfrentado algum tipo de, se não de restrição, mas pelo menos de desconfiança, algum tipo de suspeita de que elas não fossem exatamente capazes de exercer a sua função. E a gente perguntou isso para ela, eu e a Andressa perguntamos isso para elas, aliás, porque as duas estavam aqui. E elas falaram: não, a gente não enfrenta isso não. A gente é muito respeitada, os operários nos respeitam, eles sabem aquilo que a gente quer. Quando é necessário fazer algum tipo de correção, eles aceitam. Nós não temos nessa nossa empresa
nenhum histórico de uma reação que não tenha sido uma reação, digamos, aí a palavra que estou usando sou eu, civilizada, correta, de respeito. Ou seja, eu acho que temos isso também, né, Alexandre? Temos muito a avançar, e eu até estava hoje fazendo um pequeno exercício rápido nos meus muitos momentos de lazer que eu tenho aqui ao longo do meu dia, mas é o seguinte, um jornal espanhol, que eu gosto muito, ele fez uma pequena brincadeira falando o seguinte: digite a data do seu nascimento e saiba que tipo de machismo era praticado na sua adolescência. E daí você digitava lá, no meu caso não vou nem revelar aqui para que ninguém ache que eu sou um ancião, mas daí mostrava ali como é que as mulheres foram tratadas ao longo do tempo em relação ao corpo, que tinha um ideal muito mais, digamos, estabelecido do que tem hoje, e vai por aí afora. Temos, enfim, a minha observação era essa, temos muito o que avançar, mas a gente também não pode esconder as nossas vitórias, mesmo que elas não sejam do tamanho que a gente gostaria. Mas temos vitórias aí, né, Alexandre? Temos vitórias, Cacá, mas tem algumas vitórias que você nem acredita que elas não aconteceram ainda em pleno 2023, 2022. Né? Realmente tem muitas conquistas. Esses espaços, como você trouxe, realmente, a mulher como autoridade e essa presença feminina trazendo sempre novos ares para empreendimentos, empresas, mas algumas leis que a gente acha que é uma letra fria da lei, mas não é uma letra moral da lei, como agora a própria questão da laqueadura, né, dia 1º de março, em que a mulher ela não precisa do aval do homem para fazer um procedimento no próprio corpo, agora, semana passada. Então a gente vai vendo que tem muitos avanços, mas eles ainda são sempre vitórias e conquistas permanentes, né? Sempre uma produção, uma construção, um sucesso, né? Não existe um troféu e agora a gente pode, né, descansar. São sempre lutas constantes e realmente tem muitas vitórias e conquistas. A gente vê que esses espaços realmente mudaram muito. E até essas questões, né, de corpo, né, inclusive, né, Cacá, fazer até o convite para o pessoal assistir, que amanhã no S360 a gente vai abordar ao vivo, meio-dia, esse assunto, né, de procedimentos estéticos, até que ponto a gente procura um ideal que é muito forte no feminino. Essa cobrança por um corpo ideal, essa cobrança por uma postura adequada. O que é uma postura adequada, né? Então, muitas vezes a mulher tem que se permitir ser mal vista, se permitir ter uma conduta inadequada, se permitir ser mal falada, porque senão ela vai tentar se adaptar a esse mundo e esse mundo sempre vai cobrar dela algo que ela nunca vai poder pagar, porque é sempre uma dívida impagável de ser mãe, mulher. Aí você tem um filho, pede o segundo, você tem um outro, pede o terceiro. Enfim, então realmente temos avanços, mas alguns eu até me pergunto, Cacá, por que demorou tanto, né? É isso, Alexandre. Então amanhã a gente volta a se encontrar, mas dessa vez ao vivo no Estúdio 360 a partir do meio-dia. Estaremos lá eu, Alexandre e Andressa Mício. Um abraço, Alexandre. Até amanhã. Aliás, Alexandre, antes de a gente encerrar, passe os seus contatos, rede social e essas coisas todas para as pessoas poderem te acompanhar. Claro, essa semana, inclusive, nas redes sociais minhas são dedicadas a esse tema, tá, pessoal? Hoje de manhã eu já fiz uma publicação sobre isso, a gente vai insistir nesse assunto. Para quem quiser me acompanhar, é @Alexandre_Psicologia, @Alexandre_Psicologia, que é o meu Instagram, e lá a gente consegue trocar ideia, bater um papo, lá também está o meu WhatsApp e outras redes, viu? Grande abraço, sempre bom estar aqui, pessoal, até a próxima. Abração, Alexandre, até a próxima.